Então, uma comunidade de conselheiros aconselhando uns aos outros, esse é o nosso assunto para hoje, e nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, dá-nos a tua graça, ajuda-nos, Pai, a crescermos como teu povo e a sermos desafiados nesta noite. O Senhor nos convoca a todos para sermos conselheiros bíblicos. Isso não é opcional. Isso é um chamado teu para todo crente. E que nós respondamos ao teu chamado. Em nome de Cristo. Amém. Algumas definições de aconselhamento bíblico para começarmos. O John Piper define aconselhamento bíblico como o uso da linguagem centrado em Deus, exaltador de Cristo, que valoriza a cruz, dependente do Espírito, saturado de Bíblia, não perca de vista. Tudo isso é o uso da linguagem, e ele está qualificando o uso da linguagem. Emocionalmente sensível, culturalmente informado, para ajudar, o uso da linguagem para ajudar pessoas a se tornarem centradas em Deus, para ajudar pessoas a se tornarem exaltadoras de Cristo, alegremente autoesquecidos amadores de pessoas. Brilhante isso daqui. É isso que nós queremos quando nós aconselhamos alguém. Que aquela pessoa aconselhada se torne um alegre, autoesquecido amador de outros. E pessoas que espalham uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todas as pessoas. Um outro autor define da seguinte maneira: aconselhamento bíblico é o processo em que a Bíblia, palavra de Deus, é apresentada individualmente a uma pessoa, ou a mais de uma, pessoa esta que está sob o peso do pecado e ou dificuldades com o sofrimento, de forma que ele ou ela possam genuinamente mudar em sua pessoa interna, a fim de serem agradáveis a Deus. Então nós aconselhamos pessoas com a Bíblia para cuidar, seja do pecado, seja do sofrimento, seja de ambas as coisas, a fim de que essa pessoa mude internamente e possa agradar a Deus. A Elise Fitzpatrick, nesse livro Mulheres Ajudando Mulheres, define aconselhamento bíblico como o processo pelo qual os cristãos procuram conhecer, confrontar, fortalecer, encorajar e disciplinar outros cristãos para crescerem em seu amor por Deus e pelo próximo, e tudo para a glória do Senhor. Ou seja, se o chamado da vida é que nós nos tornemos pessoas que amem cada vez mais a Deus, acima de todas as coisas, e cada vez mais ao próximo como a si mesmo, então aconselhar é alcançar isso na vida de uma outra pessoa, é ajudar uma outra pessoa a amar mais a Deus e amar mais o próximo. O John MacArthur, deixa eu ver se é o John MacArthur mesmo. Se é na introdução, então é ele mesmo, ele e o Wayne Mack. Eles dizem: aconselhamento é, por definição e inclinação, um ministério de ajuda. Ele pressupõe um indivíduo que está sendo confrontado por certo grau de confusão, decepção ou desespero. Então veja, alguém está sofrendo confusão, decepção ou desespero. E essa pessoa, para ser ajudada, ela precisa ser confrontada. Curioso isso, não é? Sempre o processo de aconselhamento bíblico vai envolver algum nível de confronto. Que a pessoa, se ela soubesse o caminho para mudar, ela mesma faria sozinha, não é verdade? Então você precisa ajudá-la, e isso vai envolver confronto. E uma segunda pessoa que se empenha para ajudar, analisando a situação do aconselhamento, procurando desemaranhar as questões envolvidas, de forma a oferecer conselhos e direções úteis e benéficas. E, finalmente, uma outra definição de aconselhamento do Tim Lane. Aconselhamento bíblico envolve andar pacientemente com alguém, enquanto se conecta essa pessoa de maneira sábia com Jesus Cristo, por meio da mensagem centrada na graça encontrada nas Escrituras. Esse ministério, de 1 a 1, é feito na comunidade da igreja, uma comunidade de conselheiros, onde tanto os problemas normais da vida diária, quanto os problemas complexos podem ser tratados. A igreja deve ser o ambiente
a comunidade dos crentes deve ser o ambiente onde qualquer tipo de problema emocional é tratado. Problemas normais e problemas complexos. Como é que nós abordaremos o aconselhamento bíblico nessa nossa primeira palestra? Hoje eu vou ensinar uma palavrinha grega para vocês. Essa palavrinha que está aí entre parênteses. Essa palavrinha se lê alelon. Alelon, falem comigo. Alelon. Muito bem, alelon, essa é a palavra. E essa palavrinha grega significa uns aos outros. Só isso. Essa palavra sozinha significa tudo isso. Uns aos outros. Então, toda hora que na sua Bíblia aparece, não sei o que lá, uns aos outros, é essa palavrinha que aparece no grego. Então, por exemplo, por 15 vezes na Bíblia, nós temos o mandamento, amem alelon. Amem alelon, ou seja, amem uns aos outros. Qual é a única maneira de eu cumprir esse mandamento? Número 1, com uma outra pessoa. E número 2, quando tanto eu a amo, quanto eu facilito a vida dela para que ela me ame. Porque o mandamento é recíproco. Ame uns aos outros, ou seja, eu tenho que amar o outro tem que me amar. 4 vezes a Bíblia usa o alelon para falar, deem um beijo santo. Alelon, uns nos outros. Saúdem uns aos outros com ósculo santo, que tem sido interpretado ao longo da história como manifestem o seu carinho de maneira visível, como crentes no Senhor Jesus Cristo que vocês são. Não necessariamente com o beijo, mas de alguma maneira visível. Por 24 vezes, nós temos ordens muito práticas, que daqui a pouco eu vou mostrar. Ordens muito práticas que nós temos que fazer mutuamente. E por 9 vezes, nós temos versículos que implicam em aconselhamento bíblico. E é claro que são esses 9 que a gente vai focar daqui a pouco. Mas antes da gente ver esses 9, eu quero mostrar os 24. Os 24 mandamentos alelon. Os 24 mandamentos uns aos outros. Por exemplo, Marcos 9,50. Tenham sal em vocês mesmos e paz alelon. Paz uns com os outros. Ou seja, existe uma obrigação no corpo de Cristo de que nós busquemos paz mútua. Eu tenho que buscar ter paz com você, e você deve buscar ter paz comigo. Ou seja, um mandamento que a gente só cumpre com no mínimo 2. Sozinho a gente não consegue cumprir. Também, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus disse, depois de ter lavado o pé dos discípulos. E a igreja tem interpretado isso ao longo da história, não como, de fato, literalmente, nós temos que lavar os pés uns dos outros, mas no sentido de que nós temos que servir uns aos outros, mesmo quando for numa coisa humilhante. Porque lavar o pé naquela época não era coisa boa, não era coisa gostosa, não. Todo mundo usava sandália, não existia asfalto. Já usou sandália e andou na terra? Já viu como que é? Fica uma coisinha preta assim no meio do dedo, fede. É sujo, é ruim. Por isso que é o pior escravo, o escravo mais desprezível de uma casa é quem lavava o pé das pessoas que chegavam, dos hóspedes. E Jesus fala, sirvam uns aos outros nesse nível. Estejam dispostos a se humilharem para servirem uns aos outros. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Tenham o mesmo modo de pensar alelon, ou alelon. Esse é difícil. Porque veja, como que é o seu nome, irmão? Você que está bem na minha frente aqui, vestindo... Não, é o de trás. Charles. Então, Charles, quem é que vai ter que mudar o pensamento? Você ou eu? Para a gente pensar do mesmo modo de pensar uns para com os outros. Por quê? A resposta foi ótima. Porque nós dois temos que abrir mão do que a gente pensa em prol disso daqui, ó. Em prol desse livro. Aí, então, a gente vai ter o mesmo modo de pensar, eu para com você e você para comigo. A gente precisa mudar. Ambos têm que estar dispostos a mudar o modo de pensar para que nós concordemos com o Senhor. Deixemos de julgar, alelon. Deixemos de julgar. Eu paro de te julgar, você para de me julgar. O que na Bíblia nunca tem a ver com a gente não perceber o erro uns dos outros. Muito pelo contrário, ok? Deixar de julgar não tem nada a ver com deixar de perceber o erro uns dos outros, mas tem a ver com deixar de condenar, mandar para o inferno uns aos outros.
Ok? É muito mais isso do que... Senão você não poderia cumprir vários outros mandamentos bíblicos, como, por exemplo, pelo fruto conhecereis a árvore. Para você conhecer a árvore pelo fruto, você tem que ter algum tipo de julgamento. Ok? É necessário que você exerça o seu discernimento. Então não é isso que a Bíblia está proibindo. Sejam servos uns dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Esse é um mandamento negativo. Não provoque. Tem gente que ama provocar, não é verdade? Não provoque um ao outro. Isso às vezes acontece até no casamento, não no meu. Mas no casamento por aí acontece isso daí. O pessoal fica provocando, um provoca o outro provoca um provoca de novo. Daqui a pouco está uma discussão danada. Tudo por causa de uma provocaçãozinha. Isso é pecado, gente. Que a Bíblia diz, não provoquem uns aos outros. E não tenham inveja uns dos outros. Aliás, é brilhante isso daqui, né? Porque o texto ele mostra vanglória, provocação e inveja. E essas coisas estão relacionadas de alguma forma. Se você é muito orgulhoso, você pode ter a tendência de provocar e pode ter a tendência de ter inveja. Interessante isso daqui. Sejam bondosos e compassivos a lelon. Eu sou bondoso e compassivo com você, você é bondoso e compassivo comigo. Isso tudo mandamento que tem a ver com a igreja, gente. A igreja precisa viver essas coisas. Nós precisamos obedecer o Senhor conjuntamente nessas ordens. Porque essas ordens a gente só consegue cumprir em comunidade. Sozinho não dá para cumprir esse mandamento. Por isso só não, por muitos outros motivos. Mas é uma tolice a ideia do desigrejado, né? Não, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não preciso de igreja. Como que você não precisa de igreja? Não dá nem para você cumprir vários dos mandamentos de Deus se você não tiver igreja. Que é implícita a comunidade, a necessidade de nós servirmos e abençoarmos e cuidarmos e não provocarmos e nos humilharmos diante de uns dos outros, alelon. Sujeitem-se uns aos outros. Eu me sujeito a você, você se sujeita a mim. Considerando os outros superiores a si mesmo. Essa, a Nova Almeida atualizada que eu estou usando, não traduziu legal. Porque, na verdade, é considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Todo mundo tem que considerar o outro superior. De tal maneira que a humildade seja uma marca da comunidade toda. Não mintam, alelon. Não mintam uns aos outros. Eu não minto para você, você não mente para mim. E, finalmente, suportem-se uns aos outros. Que o pessoal, de vez em quando, fala, isso daqui é ser suporte um para o outro, mas a palavra grega usada aqui para suportar não cabe essa ideia de ser suporte. É suportar no sentido de que a gente, às vezes, é difícil, sabia? A gente, às vezes, é duro de aguentar. Tem dia, é muito raro, pode perguntar para minha esposa, mas tem dia que eu estou chato. É raro, né, amor? Tem dia que eu beiro o insuportável. E aí o que ela tem que fazer? Me suportar. E é assim que tem que acontecer na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós nos suportamos. Mesmo quando a gente não está num bom dia, nós continuamos amando uns aos outros, porque suportem uns aos outros em amor. Mas a gente vai para as instruções relacionadas ao aconselhamento mútuo. Eu falei que era 9, por que está aparecendo 8? Porque tem uma que vai ter mais de um versículo, ok? Então são 8 instruções sobre aconselhamento mútuo que você encontra na palavra. De novo, essas 8 instruções vão deixar muito claro que a única maneira de nós sermos igreja é sermos uma igreja de conselheiros. É sermos uma comunidade de conselheiros. Se não formos uma comunidade de conselheiros, não vamos cumprir o que a Bíblia nos está ordenando aqui. Então, número 1. Para o aconselhamento ser bíblico, você precisa conhecer a Bíblia. É básico, não é? É básico. Para que você se torne um conselheiro bíblico, você precisa conhecer a Bíblia. O texto diz assim, vamos ler todo mundo junto? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Graças a Deus Pai. Ótimo. Percebam, a ordem, tem várias ordens, mas uma das ordens é instruam alelon, instruam-se mutuamente. Quem é que ensina na igreja? Todo mundo. Todo mundo ensina na igreja. Esse é um mandamento, instruam-se mutuamente. O outro mandamento que está aí no texto é aconselhem-se mutuamente. Ou seja, você não tem o direito de não ser um conselheiro bíblico. Você não tem o direito. Você não tem o direito de um irmão seu, uma irmã sua aqui da igreja, chega para você e pede um conselho. Você não tem o direito de responder com aquilo que der na tua cabeça. Uma vez aconteceu isso aí comigo, e aí eu respondi assim, não importa o que aconteceu com você, você respondeu de maneira bíblica. Da onde o senhor está tirando isso, que tem que ter Bíblia nesse aconselhamento? Com o primeiro mandamento do texto, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A palavra de Deus mora em você? Quanto que a palavra de Deus mora em você é de maneira rica? Quem conhece você, reconhece quanta riqueza de Bíblia existe dentro de você. Veja, isso é um mandamento, irmãos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E aí então vem os outros dois mandamentos. Instruam-se e aconselhem-se alelon, mutuamente. Aqui o alelon foi traduzido como mutuamente. Então primeiro a palavra habita em mim. Primeiro eu fico rico de palavra. Primeiro eu fico cheio da palavra de Deus. E depois eu aconselho. E uma vez que eu esteja cheio da palavra de Deus, o meu aconselhamento será em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria. Quando alguém chega para você e comenta alguma coisa, qualquer situação, conversa de corredor na igreja, conversa de WhatsApp entre irmãos, e alguém comenta, eu estou passando pela situação X. O que você tem que responder? Você tem que responder com Bíblia. Você tem que responder com sabedoria emanada das Escrituras. Porque você é chamado para isso. Você é chamado para instruir e aconselhar os seus irmãos em Cristo em toda a sabedoria. E para ser aconselhado e ser instruído em toda a sabedoria. Porque tem gente que ama instruir, mas nunca gosta de ser instruído. Tem gente que ama aconselhar, mas nunca gosta de ser aconselhado. Tem gente que ama ser aconselhado, mas nunca gosta de aconselhar. Ama ser instruído, mas nunca gosta de instruir. E a Bíblia manda que você faça as duas coisas. É um mandamento alelon. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente. Você precisa ser cheio da palavra. Para o aconselhamento ser bíblico, você precisa, não é só conhecer a Bíblia, é conhecer ricamente a Bíblia. A Bíblia precisa habitar ricamente em você. Está pronto? A Bíblia já habita ricamente em você, para que você possa abençoar os teus irmãos em Cristo. Segunda ordem. Para aconselhar biblicamente, você precisa cuidar do seu próprio coração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é o coração e vai ficar isso mais claro ainda. Mas o que esse texto nos diz é o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Vamos lá, o autor de Hebreus estava escrevendo para ímpios? Sim ou não? Não, ele está escrevendo para crentes. E escrevendo para crentes, o autor de Hebreus diz, irmãos, tenham cuidado.
Tenham cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau, descrente e que se afaste do Deus vivo. Bem, se eu falo para você, a gente está na praia, você leva o teu filho na praia, e aí você vê o teu filho entrando no mar, e você fala, filho, cuidado para não ser atropelado por um avião. É isso que você fala para o teu filho na praia? Não, por que você não fala isso para o teu filho na praia? Porque não tem risco de acontecer isso com o teu filho na praia, certo? O que você vai falar para o teu filho na praia? Toma cuidado para não se afogar. Porque esse é o risco na praia. Não é? Não é ser atropelado por um avião. Você pode falar isso se ele estiver num pátio cheio de aviões. Aí você pode falar essa outra coisa. Estou dizendo isso porque se o autor da palavra está dizendo tomem cuidado, para que vocês não tenham um coração mau, um coração descrente e um coração que afaste vocês do Deus vivo, é porque isso é uma possibilidade. Isso é um risco. Talvez até uma tendência. Então o que eu faço? Como é que eu tomo cuidado para não ter um coração mau e descrente e que me afasta de Deus? O texto diz, pelo contrário. Ou seja, para que isso não aconteça, então, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então, como é que a gente faz para que nenhum de nós tenha um coração mau, descrente, que nos afaste do Deus vivo? Como é que a gente faz isso? Animando, aconselhando, motivando, empolgando uns aos outros. Você é fundamental na vida do seu irmão. Porque se você não animar o seu irmão corre um risco de ter um coração mau e descrente que o afasta do Deus vivo. É por isso que vocês estão na mesma igreja. Para que você o anime, para que você o empolgue, para que você o ajude, para que ele não tenha um coração mau e descrente que o afaste do Deus vivo. E o seu coração também tem essa tendência. Ser um coração mau, descrente, que te afasta do Deus vivo. E é por isso que você congrega na igreja com seus irmãos, para que eles te ajudem durante essa época, durante esse tempo escatológico, do já e ainda não, que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos de aconselhamento bíblico mútuo, aconselhamento bíblico alelon, aconselhamento bíblico de uns aos outros, de uma animação bíblica de uns para com os outros, a fim de que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A perseverança dos santos, ela usa como uma das suas prerrogativas, uma das suas marcas, uma das suas necessidades para que ela aconteça, ela usa os irmãos em Cristo para nos ajudar. Porque eu só sou participante de Cristo se eu ficar firme até o fim. Se no meio do caminho eu cair, quer dizer que eu não era participante de Cristo. E como é que eu preciso, então, para que eu fique firme até o fim? Uma das coisas que eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso ser animado pelos meus irmãos em Cristo, a fim de que o meu coração não se torne mau, descrente, afastado do Deus vivo e endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, aconselhamento bíblico é fundamental. Quando o teu irmão chega para você e abre o coração e comenta com você alguma dificuldade que ele está tendo, você fala o que para ele? Ah, é assim mesmo, todo mundo passa por isso. É isso que você fala para ele? Você dá uma empurradinha para ele ir para o inferno mais ainda? Para o coração dele se tornar mau e descrente mais ainda? Ou você o ajuda?
Você faz uma operação de resgate, você entra com as Escrituras, você o anima ao amor e às boas obras, a fim de que o coração dele não seja afastado do Deus vivo. Irmãos, nós somos uma comunidade de conselheiros. Aliás, queiramos ou não, nós somos, ok? Porque a gente conversa uns com os outros. A questão é, qual é o tipo de conselho que você está dando? Conselheiro você já é. Conselheiro você já é. A questão é o que você tem aconselhado, o que você tem comentado com os irmãos, as irmãs, quando existe um trocar de experiências. Então, para aconselhar biblicamente, você precisa cuidar do seu próprio coração. Você cuida do coração do outro e você cuida do seu próprio coração, para que então você possa ajudar os seus irmãos. Próximo. Para aconselhar biblicamente, você precisa saber dosar entre animar e admoestar. Muito interessante isso. Leiam comigo, por favor. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então veja só. Cuidemos, ou seja, vamos nos esforçar para fazer isso. Fazer o quê? Nos animar uns aos outros, nos empolgar, nos estimular uns aos outros. Nos estimular, nos animar, nos empolgar a quê? Ao amor e às boas obras. Como é que você tem sido um agente de empolgação para os seus irmãos, para que eles amem mais e para que eles pratiquem mais boas obras? Isso é ser crente junto. Nós precisamos nos animar, precisamos nos incentivar, precisamos nos empolgar mutuamente ao amor e às boas obras. Mas depois vem um outro mandamento: não deixemos de nos congregar, ou seja, não deixemos de estarmos juntos na igreja, de estarmos cultuando juntos, de participarmos juntos dos trabalhos, dos eventos. Não deixemos de congregar. Quando a igreja convocar para a gente estar junto para fazer alguma coisa, não deixemos de ir. Pelo contrário, façamos admoestações. Percebeu aqui? Deixar de congregar é o contrário de quê nesse texto? De fazer admoestação. Ou seja, quando aquele irmãozinho deixa de aparecer na igreja, qual é a obrigação? Não só dos presbíteros, não só dos pastores, não só dos diáconos, mas qual é a tua obrigação? Fazer admoestação. Fazer admoestação. Especialmente, cada vez mais que a gente sabe que Cristo daqui a pouco está voltando. E ele vai chegar na cena da história a qualquer hora. O dia da vitória, o dia de Cristo, o dia do julgamento final está chegando. Então a gente precisa se admoestar uns aos outros. Então, mas perceba que nesse texto tem duas ideias: animar uns aos outros e fazer admoestações. E você e eu precisamos saber quando é hora de animar e quando é hora de admoestar. Porque são coisas diferentes. Quando é hora de incentivar um irmão e quando é hora de puxar a orelha do irmão? Uma das coisas que o texto deixa claro é: quando o irmão não está mais vindo na igreja, é hora de puxar a orelha. Se o irmão está rateando na presença na igreja, é hora de admoestar. E no dia a dia, é hora de animar ao amor e à prática de boas obras. Então, para aconselhar biblicamente, você precisa pedir ao Senhor Deus essa sabedoria, para que você saiba discernir entre animar e admoestar. Quarto, para aconselhar biblicamente, você precisa ter espírito de brandura e precisa estar disposto a sofrer pelos outros. Olha só o que diz o texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, então, ou seja, um irmão foi pego no flagra, uma irmã foi pega no flagra, está pecando e foi visto, foi detectado o pecado dessa pessoa.
Se alguém for surpreendido, a pessoa nem estava sabendo, de repente ela foi surpreendida em alguma falta, foi pega. Vocês que são espirituais, vocês que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Olha que interessante. Porque a nossa tendência, talvez, é nesse momento, ao darmos de cara com o pecado do outro, a nossa tendência, talvez, é a tendência de nos sentirmos superiores, ou se o pecado tiver alguma coisa a ver com a gente ficar cheio de ira. Mas o texto diz, quem é dirigido pelo Espírito Santo, tem que ajudar na restauração dessa pessoa com espírito de brandura. Só que a Bíblia é linda, irmãos. A Bíblia é linda. Existem algumas pessoas que têm grande dificuldade de fazer isso. Existe gente que quando dá de cara com o pecado, a pessoa assim, ela se inflama. E se inflama até por causa da santidade de Deus mesmo. A pessoa se inflama e a tendência dessa pessoa é ficar irada e responder com ira. Mas existem outras pessoas que naturalmente vão ter uma tendência a um espírito de brandura. É normalmente gente que não leva muito a sério a santidade de Deus. Ok? É gente que dá mais ênfase no amor do que na santidade de Deus. E essas pessoas vão ter uma tendência já de tratarem com brandura. Mas para essas pessoas vem a advertência seguinte. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Porque esse mesmo que tem a tendência de ser brando nessa hora, é a pessoa que tem a tendência de se deixar infectar pelo pecado do outro. Gente, é uma lástima. Do lado de cada eternidade, tudo que a gente tem de bom tem um lado ruim. Do lado de cada eternidade é assim que funciona. Tudo que a gente tem de bom tem um lado ruim. E essa pessoa que tem a facilidade de tratar o pecado dos outros com brandura, também é a pessoa que vai ter a facilidade para se infectar com o pecado do outro. Então o texto já adverte. Tome cuidado para que você também não seja tentado. Nesse sentido, o texto então diz, levem as cargas uns dos outros. Compartilhem as lutas até contra o pecado uns dos outros. É por isso que nós somos chamados para confessar uns aos outros. Para ajudar a levar o peso, a carga uns dos outros. E é assim que a gente cumpre a lei de Cristo. Então, restaure com espírito de brandura, mas tome cuidado para não ser tentado. Para aconselhar biblicamente, você precisa ter espírito de brandura. Precisa estar disposto a sofrer pelos outros. A ideia de levar a carga, não é? Levar a carga uns dos outros. E precisa tomar cuidado para que você não se infecte. Aliás, uma tendência, especialmente se você tem o dom de exortação, se o Espírito Santo te capacitou de maneira especial para o aconselhamento bíblico, talvez, ao ouvir muitas pessoas falando dos seus pecados, talvez, de repente, você vai começar a sentir que você está num patamar superior. Então, você vai ter a tendência ao pecado do orgulho. E tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Cuidado para que você não seja também tentado. Quinto, para aconselhar biblicamente, você precisa aprender a consolar os seus irmãos com boa teologia. Então, para aconselhar biblicamente, você precisa aprender a consolar os seus irmãos com boa teologia. Você tem aí em Tessalonicenses, portanto, consolem alelon, lembra da palavrinha grega, alelon, consolem uns aos outros, consolem-se mutuamente. Vocês consolam uns aos outros, os uns aos outros consolam vocês. Consolem uns aos outros com estas palavras. Quais são estas palavras que Paulo está se referindo quando ele chega em 1 Tessalonicenses 4,18? Sobre o que Paulo tinha falado nessa carta? Paulo tinha falado sobre a vinda do homem da iniquidade. Paulo tinha falado sobre a volta de Cristo. Paulo tinha falado sobre o que acontece com os mortos, com os crentes, quando eles morrem. Paulo tinha falado sobre escatologia. Escatologia. Ok? Esse é o grande assunto das duas cartas aos Tessalonicenses. Escatologia. Escatologia é reconhecidamente uma das áreas mais difíceis da teologia.
Ok? É o que vai acontecer no futuro, o que acontece com os mortos, qual é o estado intermediário, como é que funciona essa história do anticristo, a vinda do homem da iniquidade. Todas essas coisas são coisas difíceis. E Paulo diz, você precisa conhecer essas coisas o suficiente para você poder aconselhar os teus irmãos e consolar os teus irmãos quando eles estiverem precisando. Sua escatologia é boa o suficiente para que você possa ir para o cemitério e aconselhar um irmão que perdeu alguém? Tem que ser. Você não tem o direito de não ter uma escatologia que seja boa, de não ter esse tipo de escatologia. Porque é um mandamento. Consolem uns aos outros com essas palavras. De novo, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Lá em Romanos 1,12. Para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, de vocês e a minha. Paulo estava falando sobre o grande desejo dele de ir até Roma. Para quê? Para que ele consolasse e fosse consolado pelos romanos. E como é que Paulo consola os romanos na carta aos romanos? Com a carta mais teológica do Novo Testamento. Nós não temos o direito de sermos maus teólogos, irmãos. Teologia não é só para pastor. Teologia não é só para líder. Teologia é para todos. Porque você precisa de uma boa base teológica para que você possa consolar os teus irmãos em Cristo. Sexto, para aconselhar biblicamente, você precisa aprender a acolher e ser acolhido com base no acolhimento de Jesus. Leiam comigo o texto, por favor. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, por que Cristo nos acolheu? Não vou falar, não. Muito bem, meu irmão. Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Está claro aqui. Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O que é essa ideia de acolher? O que é acolher? Cuidar, que mais que é acolher? Receber, que mais? Ouvir, que mais? Aproximar, que mais? Servir, que mais? Suprir. Legal, várias coisas aí. A ideia de acolher. Você acolhe alguém na tua casa. Alguém está mal, tá sem um lugar para ir. Você acolhe essa pessoa na sua casa. Alguém está sendo perseguido por alguém. Você acolhe essa pessoa e protege essa pessoa desse outro alguém. Alguém está muito triste. Você acolhe essa pessoa e consola essa pessoa. Cristo nos acolheu, irmãos. A gente não tinha nada para oferecer. A gente estava perdido em nossos delitos e pecados. E Cristo abriu seus braços de amor e nos acolheu, e nos recebeu, e nos tratou, e nos curou, e nos abençoou. Nós fomos acolhidos. Só que agora, isso se torna um padrão. Portanto, acolham uns aos outros desse jeitinho. Vocês foram acolhidos para a glória de Deus? Então agora acolham uns aos outros. Você tem a obrigação de acolher. E você tem a obrigação de aprender a ser acolhido. Porque é um mandamento mútuo, não é? É um mandamento recíproco, é um mandamento alelon. Então nós temos obrigação tanto de acolher quanto de ser acolhidos, de nos deixar acolher. Do jeito que Cristo nos acolheu. Então, para aconselhar biblicamente, você precisa aprender a acolher e também a ser acolhido, com base no acolhimento de Jesus. O acolhimento de Jesus é o grande exemplo para nós. Sétimo, para aconselhar biblicamente, você precisa estar preparado para lidar com o pecado e levar a pessoa à confissão. Ok? Então, Tiago nos diz o seguinte, portanto, confessem alelon. Confessem os seus pecados alelon, uns aos outros. E orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Veja, irmãos, esse talvez seja um dos mandamentos menos cumpridos no nosso meio. E é um mandamento, tanto quanto qualquer outro mandamento de Jesus. Qual foi a última vez que você, irmão, chamou um irmão mais maduro aqui da igreja e confessou pecado para ele? Qual foi a última vez que você fez isso? Tempo desses aí atrás, eu fui numa igreja em São Paulo, uma igreja batista, chamada Pedras Vivas. Uma igreja que tem um ministério de aconselhamento muito forte. E me chamou a atenção que na hora do almoço, tinha 2 irmãos conversando aqui assim perto, e eles estavam dizendo um para o outro: rapaz, eu li aquele livro sobre temor de homens, a gente vai falar sobre isso amanhã à noite. E eu descobri que eu tenho muito desse negócio aí. Eu tenho muito desse pecado de temor de homens, especialmente lá no meu trabalho. Foi tão impactante para mim ver isso acontecendo. Esses 2 irmãos abrindo o coração nesse nível um para o outro. Muito legal. E a gente precisa disso, irmãos. Se a gente quer ser curado das nossas tendências pecaminosas e das nossas ações pecaminosas, nós precisamos aprender a depender da comunhão cristã. Precisamos aprender a confessar nossos pecados uns para os outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros. Mas o que eu faço, pastor, quando a pessoa chegar para mim e contar aquele pecado cabeludo? O que eu faço? Você ora. Olha o texto aí, está bem claro. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E o curado aqui, é bem possível que ele esteja falando de doença mesmo, viu? Bem possível que ele esteja falando de doença mesmo. Por quê? Porque a mesma carta onde Tiago chama os presbíteros da igreja para orarem pelo doente, por causa dos pecados do doente, se houver cometido pecado, serão perdoados, e o doente vai ser curado. É a mesma carta. Nossos pecados nos adoecem, tanto emocionalmente, quanto fisicamente. Porque nós somos uma unidade de corpo e alma. Então nossos pecados nos adoecem. E nós precisamos aprender a, nesse sentido, ministrar cura uns aos outros. Não é orando com imposição de mãos e mandando o câncer sair. Não, é ouvindo o pecado uns dos outros. Ouvindo o pecado uns dos outros. Então, aí sim, orando pelo irmão, para que Deus tenha misericórdia. Acompanhando o irmão, para que o irmão deixe aquele pecado. Para que a irmã deixe aquele pecado. Então, nesse processo, Deus pode até curar o irmão, curar a irmã. E aí, então, o texto termina dizendo isso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Às vezes a gente fica com medo da expressão oração poderosa, né? Oração poderosa. A gente fica com medo dela. Mas veja, esse texto aqui está falando de oração poderosa. Sufixo oso na língua portuguesa significa o quê? Cheio de. Então, gostoso é uma coisa que é cheia de gosto. Poderoso é uma coisa que é cheia de poder. Se a oração do justo muito pode, então ela é poderosa. Então, todos nós temos que lutar para sermos justos, de tal maneira que ouçamos a confissão dos pecados uns dos outros e confessemos os nossos próprios pecados também aos outros, a fim de que a oração de cada um de nós possa curar o outro. Isso é ser igreja. Isso é ser uma comunidade de conselheiros. É para isso que a gente foi reunido como um corpo, o corpo de Cristo. Finalmente, para aconselhar biblicamente não basta querer, tem que estar apto. Veja, não importa se você quer ou não, isso é uma obrigação, ok? É uma obrigação, queira você ou não, você tem esse dever, você tem essa obrigação diante de Deus, e a gente já viu os mandamentos. Mas aqui o texto nos lembra que existe um requisito. Paulo diz: eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês, os romanos, estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento
e são aptos para exortar, para admoestar uns aos outros. Perceba, por que eles são aptos para admoestar uns aos outros? Porque eles estão cheios de bondade. E eles têm todo o conhecimento. Você quer ser um conselheiro? E, de novo, não importa se você quer ou não, é uma obrigação, você devia querer. É uma ordem de Cristo para você. Que você cuide dos seus irmãos e das suas irmãs em Cristo por meio do aconselhamento. Então você precisa buscar conhecimento. Você precisa buscar bondade pessoal, que você seja mais crente, que você seja mais piedoso, que você tenha uma comunhão especial com Deus, para que então você seja apto para admoestar, apto para falar alguma coisa, apto para puxar a orelha dos seus irmãos quando isso for necessário, apto para animar os seus irmãos quando isso for necessário. Deixa eu ver se eu consigo checar aqui, rapidinho. Eu acho que essa palavra que está traduzida aí como admoestar, eu vou dar uma checada aqui rápido nela, mas eu acho que ela é uma palavra que significa simplesmente chamar ao lado para conversar. Ok? Que é a palavra que aparece na maioria das vezes na Bíblia nesse tipo de contexto. Deixa eu ver aqui. Romanos 15, 14. Eu digitei 25, 14. Romanos 15, 14. Não, essa palavra é outra. Essa palavra é a palavra de onde vem o aconselhamento noutético. É a palavra nouteten, é a palavra de você conversar com alguém usando argumentos bíblicos para confrontar essa pessoa no pecado dela. Essa é a palavra aqui. Ok? É uma conversa baseada em argumentos, é uma conversa baseada assim, é uma conversa um tanto profunda, baseada em argumentos sólidos, a fim de que você convença o outro do caminho errado dele. É isso que a gente precisa fazer uns com os outros. Mas para isso a gente precisa, evidentemente, de nós mesmos estarmos cheios de bondade e nós mesmos termos todo o conhecimento. Você está preparado para aconselhar? Aqui alguns casos possíveis que acontecem no dia a dia. Acontece no dia a dia da igreja. Minha filha está namorando um rapaz ímpio. O que eu faço? Isso não acontece? Isso às vezes não acontece na igreja, irmãos? E aí, o que você fala quando a pessoa chega e fala isso para você? Estou enfrentando problemas de perseguição no trabalho. Estou lutando contra a pornografia. O que você fala? Você, homem, se um amigo teu da igreja, um irmão teu da igreja chega e fala isso para você, ou se você vê evidências disso na vida de um irmão teu, você vai ficar quieto? Você não vai falar nada? Você não vai animar o teu irmão ao amor e às boas obras? Não vai exortá-lo duramente? Você vê uma irmã na igreja vive fazendo fofoca. O que você faz? Você não faz nada? Você deixa ela continuar com aquela língua daquele tamanho e você não faz nada? A irmã chega para você e diz, meu marido não me ajuda em casa. O que você faz? Você simplesmente acredita que ela está certa e começa a descer o reio, tanto no seu próprio marido quanto no dela? Ou você exorta? Você aconselha? O irmão chega e te diz, minha esposa só dá atenção ao meu filho. O que você faz? Meu esposo só pensa em Netflix. O carinho cuidadoso acabou no meu casamento faz tempo. Estou com dificuldades com a minha sogra. Mas sogra é tudo assim mesmo. Você não sabe a minha. Irmãos, isso é conselho do inferno. Isso é conselho do mal, isso não é conselho que vem de Deus. Mas às vezes a gente se deixa levar por aquilo que se fala no mundo. Às vezes a gente aconselha do mesmo jeito que o amigo ímpio do trabalho aconselha. E a gente usa a mesma coisa que dentro da igreja. Não pode ser assim. Meus filhos estão brigando demais. Meu filho se desviou da fé.
O irmão X está me boicotando. A irmã Y está com inveja de mim. Meu marido é muito ciumento. O que você fala? Mas também com essas roupinhas que você usa, né, irmã? O que você fala? Como é que você ajuda? E veja, você tem que desenvolver sabedoria bíblica. Sabedoria bíblica. Para ouvir um pouco além do que está sendo falado. E como nós somos uma comunidade de irmãos, e a gente vive um tanto junto, você já sabe um tanto daquela pessoa. Você sabe um tanto. Então, esse conhecimento que vocês têm por fazerem parte da mesma comunidade, vai te ajudar, deveria te ajudar, no processo de aconselhar. Estou com problemas financeiros. Estou perdido nos bets. Talvez tenha irmão aqui que já perdeu muito dinheiro com esses bets, com essas porcarias do inferno que o governo brasileiro aprovou. Talvez tenha gente aqui que está afundando a própria família. E aí, está sendo aconselhado? Ou você está indo para o fundo do buraco e ninguém sabe? Você precisa abrir o teu coração com algum irmão da igreja, algum irmão mais maduro que possa te ajudar para te tirar desse buraco. Eu perdoei a irmã X, mas nunca vou esquecer o que ela me fez. Perdoei, mas não esqueço. Perdoei, mas não fala mais comigo, não falo mais com ela. O que você fala quando alguém te fala esse tipo de coisa no contexto da igreja? O irmão X emprestou um livro meu e nunca mais devolveu. Xiii, mexi em casa de marimbondo aqui, hein, pastor? Essa mexi em casa de marimbondo. Irmãos, não briguem aqui, ok? Espera sair lá fora. Brincadeira. Fiquem firmes aí. Como é que você aconselha? Eu acho que os cultos da nossa igreja são parados demais. E aí, o que você fala? Estou pensando em comprar uma casa na praia. Aqui é casa onde, pastor? Quando alguém pensa em comprar alguma coisa assim para ter um tempo de final de semana, é o quê? É um sítio. É um sítio. Ok. Estou pensando em comprar um lote. Pensando em comprar um sítio, um rancho. Ok, e aí? O que você vai falar? Isso vai ser bênção para a vida da pessoa? Ou isso vai ser maldição para a vida da pessoa? O que você vai falar? Como é que você vai aconselhar? Um banho, né? É um banho, gente. Que é isso? Ninguém falou banho. Eu que tive que lembrar. Que é isso, irmãos? Pensando em comprar um banho. Até eu estou pensando em comprar um banho. Coisa boa, né? Gente, é bom demais, viu? Estou me filiando a um partido político. Uau! E aí, como é que você vai aconselhar? Depende. Amém? Depende do partido. Depende do partido. É uma bênção. Precisamos de irmãos nossos que se envolvam na política. Concordo. Digo amém junto contigo. Mas depende do partido. Não é qualquer lugar que cabe crente, não. E aí, o que você vai falar? Estou querendo empreender. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? De maneira, irmãos, que eu e você, nós precisamos estar aptos para aconselhar. E essas coisas são coisas do dia a dia. Você já ouviu algumas dessas coisas dos seus irmãos aqui na igreja. E nós precisamos ser uma comunidade de conselheiros. Nós precisamos cuidar uns dos outros do jeito que a Bíblia nos manda cuidar. Que Deus assim nos use. Que Deus assim nos abençoe. Que o Senhor assim nos faça a boca dele de uns para com os outros. Tu és bem-vindo aqui.